Olá pessoal, bem-vindos ao Oráculo das Sombras. Na história de hoje, vou compartilhar com vocês um evento que aconteceu comigo há alguns anos e que, até hoje, me faz questionar o quão perto estive de algo verdadeiramente terrível. O Halloween sempre foi uma das minhas datas favoritas. Desde criança, eu adorava a atmosfera sombria, as fantasias criativas e aquela sensação única de que, por uma noite, o mundo se tornava um lugar onde o impossível parecia apenas possível. Mas nos últimos anos, meu entusiasmo tem diminuído gradualmente, como se algo daquela magia tivesse se perdido pelo caminho. Agora, só aproveito quando aparece uma boa festa para ir, e mesmo assim, sempre com uma pontada de nostalgia pelo que costumava sentir. Em 2018, no meu último ano da faculdade, eu ainda mantinha um pouco daquele espírito festivo. Foi quando minha amiga, que chamarei aqui de Sara, mencionou casualmente durante um café que a fraternidade dela faria uma grande festa de Halloween em sua casa. Sara era popular, extrovertida, tudo que eu não era, e o fato de ela me convidar me deixou genuinamente animado. Ela me convidou, mas com uma condição clara e direta que eu só levasse um amigo, já que eles queriam evitar que muitos estranhos aparecessem. A fraternidade tinha tido problemas no passado com festas que saíram do controle, então eles estavam sendo mais seletivos esse ano. Então chamei meu melhor amigo, Cody. Nós nos conhecíamos desde o ensino médio e sempre fomos próximos, daquele tipo de amizade onde você não precisa explicar muito para o outro entender. Cody era o tipo de pessoa que conseguia deixar qualquer situação mais leve com seu humor sarcástico e sua capacidade de não levar nada muito a sério. Como sempre acontecia conosco, deixamos as fantasias para a última hora. A festa era naquela noite e nós não tínhamos nada preparado. Cody estava trabalhando até tarde em seu emprego meio período em uma pizzaria, então me pediu para comprar uma fantasia para ele, dizendo que me pagaria depois. Eu concordei sem pensar muito. Eram aproximadamente 17h30 quando fui à loja de fantasias mais próxima. O estabelecimento havia acabado de abrir havia apenas alguns meses, localizado a cerca de 2 quilômetros de casa, em um pequeno shopping que sempre parecia meio vazio e abandonado. O lugar tinha aquele cheiro característico de plástico novo e tecido sintético que todas as lojas de fantasia têm. As luzes fluorescentes no teto piscavam ocasionalmente, criando uma atmosfera levemente desconfortável. Eu corri pelos corredores estreitos para encontrar algo barato e rápido, passando por máscaras grotescas penduradas nas paredes e manequins vestidos com roupas de vampiros e zumbis que pareciam me observar enquanto eu procurava. Escolhi uma fantasia de Onde Está o Wally para mim e uma de Superman para Cody. Nada muito elaborado, apenas algo funcional que nos permitisse entrar na festa sem parecer que não tínhamos feito nenhum esforço. As fantasias custaram cerca de $45 no total, um preço razoável considerando que era o último minuto. Tudo estava normal até eu chegar ao caixa. O homem atrás do balcão era visivelmente mais velho que eu, provavelmente na casa dos 50 anos, com uma presença que imediatamente me fez sentir desconfortável. Ele tinha cabelos ralos e grisalhos, quase translúcidos sob a luz artificial, e usava óculos de armação grossa que magnificavam seus olhos de uma forma perturbadora. Sua postura meio arqueada, como se ele estivesse constantemente se inclinando para frente para ver melhor, aumentava ainda mais o desconforto que eu sentia. Havia algo em seus movimentos que parecia calculado, deliberado, como se cada gesto fosse pensado antes de ser executado. Enquanto ele registrava as fantasias com uma lentidão quase proposital, digitando os códigos no sistema antigo da loja, eu estava no telefone com Cody, tentando me distrair daquela sensação estranha que havia se instalado no meu estômago. Expliquei sobre as fantasias que havia escolhido e dei os detalhes da festa, mencionando casualmente o endereço da Casa da Fraternidade, que ficava na Rua El, número 247, próximo ao campus. Não pensei duas vezes em falar essas informações em voz alta, afinal, era apenas uma conversa normal com meu amigo. Mas agora, olhando para trás, percebo o quão imprudente fui. Quando terminei a ligação e guardei o telefone no bolso, o caixa me olhou com um sorriso que fez meu estômago revirar de uma forma que não consigo descrever adequadamente. Não era um sorriso amigável ou educado, era algo mais sinistro, como se ele tivesse acabado de descobrir um segredo valioso. Vai a uma festa de fraternidade?
Deve ter muita diversão lá, e muitas garotas também, disse ele, com um tom que me fez querer sair dali o mais rápido possível. Havia uma insinuação em suas palavras, uma sugestão implícita que me deixou com a pele arrepiada. Dei uma risada nervosa, forçada, e respondi que era uma festa só para convidados, tentando encerrar a conversa de forma educada mas firme. Mas ele não captou a deixa ou, pior, escolheu ignorá-la. Em vez disso, ele se apresentou, estendendo a mão por cima do balcão e dizendo: "O meu nome é Dennis." Sua mão estava fria e úmida quando apertei, e eu pude sentir as unhas dele, mais longas do que deveriam ser, roçando levemente na minha pele. Sem saber como recusar educadamente sem criar uma situação ainda mais desconfortável, eu disse meu nome, algo que me arrependo profundamente até hoje. Paguei as fantasias rapidamente, pegando o troco de suas mãos sem fazer contato visual, e saí da loja com uma sensação estranha, um arrepio que não conseguia ignorar. Era como se algo errado tivesse acabado de acontecer, mas eu não conseguia identificar exatamente o que. O ar frio da noite que se aproximava me atingiu quando abri a porta, mas não foi suficiente para dissipar aquele mal-estar que havia se instalado em mim. Mais tarde naquela noite, por volta das 21 horas, Cold e eu chegamos à festa. A casa de 3 andares da fraternidade estava completamente lotada, com pelo menos 150 pessoas espremidas em cada cômodo. O jardim da frente havia sido transformado em um cemitério improvisado, com lápides falsas e névoa artificial que saía de máquinas estrategicamente posicionadas. Teias de aranha sintéticas cobriam os arbustos, e abóboras esculpidas com rostos macabros alinhavam os degraus da entrada. O ambiente estava animado, com música alta pulsando pelas paredes e pessoas fantasiadas rindo e dançando. Mas aquele sentimento de desconforto que havia começado na loja de fantasias me acompanhava como uma sombra persistente na minha mente. Eu tentei me distrair, conversando com conhecidos, bebendo algumas cervejas, mas não conseguia me livrar completamente daquela sensação de que algo estava errado. Cold notou meu comportamento estranho e perguntou se eu estava bem, mas eu apenas balancei a cabeça e disse que estava tudo certo, atribuindo meu nervosismo ao cansaço. Eram aproximadamente 23h15 quando houve uma comoção perto da porta de entrada. O volume da música foi abaixado abruptamente, e uma das garotas da fraternidade estava gritando, sua voz cortando o ar festivo como uma lâmina. Ela estava pedindo por Sarah, se perguntando em voz alta e histérica quem havia convidado um homem estranho de fantasia de cowboy. A descrição que ela deu me congelou no lugar onde eu estava. Ele é mais velho, bem mais velho que todos nós aqui. Está usando um bigode falso ridículo e um chapéu de cowboy marrom. Ele veio até mim e começou a colocar a mão no meu ombro, no meu braço, dizendo que eu parecia entediada e que conhecia um lugar mais tranquilo onde poderíamos conversar. Quando ela descreveu o sujeito com mais detalhes, mencionando os óculos de armação grossa e a postura arqueada, meu coração parou. Era exatamente como Dennis, o caixa da loja. Mas como? Como ele sabia onde era a festa? E então me lembrei, com um aperto no peito que quase me fez perder o ar, da minha conversa telefônica na loja. Eu havia mencionado o endereço completo, em voz alta, enquanto ele estava a apenas 1 metro de distância de mim. A história que se desenrolou foi ainda mais perturbadora. Aparentemente, Dennis havia entrado na festa sem ser convidado, misturando-se à multidão com sua fantasia barata de cowboy que provavelmente havia pegado da própria loja. Ele se aproximou de uma garota chamada Emily, que estava sozinha no corredor do 2º andar, tentando encontrar o banheiro. Dennis a abordou com uma familiaridade falsa e perturbadora, tocando-a de forma inapropriada e insistindo que ela o acompanhasse a um dos quartos vazios no 3º andar. Emily, graças a Deus, teve a presença de espírito de gritar por ajuda quando Dennis tentou segurá-la pelo pulso. Vários membros da fraternidade correram em sua direção, mas Dennis fugiu rapidamente, descendo as escadas com uma agilidade surpreendente para alguém de sua idade e desaparecendo pela porta dos fundos antes que alguém pudesse detê-lo. Ninguém conseguiu uma boa foto dele, e quando tentaram procurá-lo no jardim, ele já havia desaparecido completamente na escuridão da noite. A atmosfera da festa ficou tensa e pesada após o incidente. A música, que antes animava o ambiente, já não parecia tão convidativa, e as risadas foram substituídas por olhares nervosos e conversas sussurradas.
Todos estavam desconfiados e com medo de que ele pudesse voltar, talvez com intenções ainda mais sinistras. Sarah estava visivelmente abalada, se culpando por não ter sido mais rigorosa com a lista de convidados, embora ninguém pudesse ter previsto algo assim. Cold e eu decidimos sair pouco depois da meia-noite. A festa havia perdido completamente seu charme, e havia uma sensação generalizada de que não era mais seguro estar ali. Ao entrarmos no meu carro, um Honda Civic azul de 1998, notei algo que fez meu sangue gelar. Um veículo que estava estacionado aproximadamente 30 metros atrás de nós, um sedã escuro que eu não conseguia identificar a marca devido à falta de iluminação, também ligou o motor quase no mesmo instante. A sincronização era perturbadora demais para ser coincidência. Comecei a dirigir cautelosamente, mantendo a velocidade dentro do limite de 50 km por hora das ruas residenciais. Mas após 4 curvas consecutivas à direita, formando essencialmente um quadrado, ficou absolutamente claro que estávamos sendo seguidos. O carro mantinha sempre a mesma distância de nós, cerca de 20 a 25 metros, nunca se aproximando muito nem ficando muito para trás. A tensão no carro era palpável, tão espessa que parecia dificultar até mesmo a respiração. O silêncio entre Cold e eu era apenas aumentado pelo som abafado dos pneus na estrada molhada. Havia chovido mais cedo naquela noite, e o asfalto brilhava sob os postes de luz. Você está vendo isso? Cold finalmente quebrou o silêncio, sua voz tensa de uma forma que eu raramente havia ouvido. Ele sempre era o calmo, o que fazia piadas em situações estressantes, mas agora havia medo genuíno em seu tom. Estou vendo, respondi, apertando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Minha mente corria, tentando decidir o que fazer. Decidi fazer um teste. Parei o carro na lateral de uma rua particularmente escura, acionando o pisca-alerta e esperando para ver o que o perseguidor faria. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o pulso nos meus ouvidos. O carro parou brevemente cerca de 15 metros atrás de nós, suas luzes ainda acesas, iluminando o interior do nosso veículo através do espelho retrovisor. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, nada aconteceu. Então, subitamente, o carro acelerou, passando por nós rapidamente. Quando ele passou, tentei ver o motorista, mas os vidros estavam escuros demais, e eu só consegui vislumbrar uma silhueta que parecia arqueada sobre o volante. A placa do carro estava coberta de lama, impossibilitando qualquer identificação. Respirei aliviado por um momento, pensando que talvez tivesse sido apenas paranoia da minha parte. Mas a sensação de alívio foi efêmera e ilusória. Quando deixei Cold em sua casa, aproximadamente 3 quilômetros depois, notei o mesmo carro parado na esquina, com as luzes completamente apagadas. Era como se estivesse apenas esperando ali, observando. O veículo estava posicionado de tal forma que tinha uma visão clara da casa de Cold. Você está vendo aquilo? Cold perguntou, apontando discretamente para o carro parado. Vejo. Entre rápido e tranque tudo. Vou esperar até você entrar, respondi, mantendo meu carro ligado enquanto Cold saía apressadamente. Assim que Cold fechou a porta de sua casa atrás dele, o carro na esquina ligou os faróis de uma vez, um movimento súbito e quase agressivo, e passou por mim novamente, desta vez reduzindo a velocidade quando ficou ao meu lado, como se o motorista quisesse ter certeza de que eu o visse. Dirigi de volta para minha casa com o coração na garganta, constantemente verificando os retrovisores a cada poucos segundos. Cada carro que aparecia atrás de mim, cada conjunto de faróis, me fazia pensar que ele havia voltado. O percurso que normalmente levava 15 minutos pareceu durar horas. Peguei rotas alternativas, passei por ruas que adicionavam quilômetros desnecessários ao trajeto, fiz curvas aleatórias, tudo tentando ter certeza de que não estava sendo seguido até minha residência. Quando finalmente cheguei em casa, cerca de 1h30 da manhã, corri do carro até a porta, destravando-a com mãos trêmulas. Uma vez dentro, travei imediatamente todas as portas e janelas, verificando cada uma delas 2 vezes. Fechei todas as cortinas e persianas, deixando a casa em uma escuridão quase completa, iluminada apenas pela luz fraca do micro-ondas na cozinha. Não consegui dormir naquela noite,
ficando acordado no sofá da sala com uma faca de cozinha ao meu lado, apenas olhando para a porta da frente, esperando ouvir uma tentativa de arrombamento que, graças a Deus, nunca veio. No dia seguinte, às 10 horas da manhã, assim que a loja de fantasias abriu, liguei para lá e relatei o comportamento do caixa para quem quer que tenha atendido o telefone. A pessoa do outro lado parecia chocada e me disse que Dennis havia sido contratado apenas 2 semanas antes, e que eles não tinham tido nenhuma reclamação sobre ele até aquele momento. Prometi que investigariam, mas nunca recebi nenhum retorno sobre o que aconteceu. Algumas semanas depois, movido por uma curiosidade mórbida misturada com medo, voltei àquela loja. O lugar estava diferente, mais brilhante de alguma forma, menos opressivo. Dennis não estava mais lá. Uma jovem atrás do balcão me informou, quando perguntei discretamente, que ele havia sido demitido por conduta inapropriada, mas ela não podia dar mais detalhes. Até hoje, anos depois, eu penso sobre aquela noite. Penso sobre o quanto as coisas poderiam ter sido diferentes se Dennis tivesse descoberto onde eu morava. Penso sobre Emily e o trauma que ela provavelmente carrega. Penso sobre quantas outras pessoas ele pode ter assediado ou pior antes daquela noite, e quantas pode ter assediado depois. O Halloween nunca mais foi o mesmo para mim. Aquela sensação de magia e possibilidade foi substituída por uma consciência mais sombria de que monstros reais não usam máscaras ou fantasias para serem assustadores. Eles trabalham em lojas de varejo, dirigem carros comuns, e se escondem à vista de todos, esperando o momento certo para revelar suas verdadeiras intenções. E a parte mais aterrorizante? Eu dei a ele todas as informações de que precisava, sem nem perceber o perigo que estava criando.